A paz, Senhor, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5 da nossa escola bíblica da classe de adolescentes. A lição de hoje, ela tem como título Como conviver com o diferente. O texto bíblico, o textual, né, o texto base ali, ele está lá em Romanos capítulo 12 e versículo 18, tá? Romanos 12 e 18. Quem puder já vai abrindo aí, hein? Que vai dizer assim a palavra de Deus lá de Romanos. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas, tá? Esse é o texto base. A gente tem também um texto de estudo que fala, né, o texto que a gente até já passei para você semana passada, lá de Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 até o 36. Como eu falei, eu não vou ler ele todo porque ele é um texto bastante longo. E aí eu quero, na verdade, comentar um pouquinho sobre ele. Mas antes de eu começar comentando um pouquinho, quero fazer uma oração para a gente já colocar esse momento na presença de Deus, para que a gente possa colocar, né, esse estudo que a gente tem, para que o Senhor venha a estar conosco, nos ajudando a compreender a sua voz, a compreender a sua palavra e compreender a lição que ele tem para nos ensinar nessa tarde, tá bom? Vamos então orar? Senhor Jesus, diante da tua presença, Pai, nós colocamos as nossas vidas neste momento para que o Senhor possa nos ajudar, possa nos direcionar a estarmos aqui, para que nós possamos ter a nossa vida direcionada, Senhor, nossa vida reconduzida, Senhor, à tua presença. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a tua voz, a compreender a tua palavra, estarmos aqui prontos, ó Senhor, para te compreender, para saber aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para sabermos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para transformar nas nossas vidas. Deus, que nós possamos, Senhor, neste momento, estar com o nosso ouvido, a nossa mente, o nosso coração abertos, para ouvir a Tua voz. Ó Deus, que nós sejamos transformados pelo entendimento da Tua palavra. Toma as nossas vidas, Senhor, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então, assim, ó, como eu falei, essa lição de hoje, né, ela vai falar sobre esse tema, né, que é um tema bastante importante para todos nós, na verdade. Por quê? Porque ele fala como conviver com o diferente. E se a gente for pensar, é talvez, né, uma das maiores dificuldades que a gente tem enquanto cristãos, enquanto seres humanos. A gente conseguir enxergar o outro como alguém, vamos dizer assim, alguém tolerável. Né? Acho que tolerância é uma palavra legal. É talvez uma das palavras mais difíceis. Na verdade, não é uma das. É uma das questões mega difíceis que a gente tem na nossa convivência social. Por quê? Porque a gente não está acostumado a olhar o outro sem o nosso olhar de julgamento. A gente olha o outro e coloca ele dentro de uma lista de critérios. E aí, se esse outro atende os nossos critérios, a gente dá ok para ele, a gente dá o joinha lá para ele. Agora, se ele não estiver dentro de todos os nossos critérios, a gente simplesmente coloca ele lá embaixo. Isso nós cristãos fazemos até por um outro fator. Nós, enquanto cristãos, nós conhecemos a verdade, que é Jesus. Porém, a gente, em muitos casos, em muitos momentos, a gente acaba pensando que, por conhecer a verdade, nós somos detentores da verdade, nós somos os donos da verdade. Já ouviram essa expressão, né? E isso é um problema muito sério que a gente tem que tomar cuidado. O fato de nós conhecermos a verdade não nos torna mais importantes ou até mesmo mais certos do que as demais pessoas. Porque nós apenas conhecemos a verdade em Jesus, mas nós não somos a verdade. Tanto é que nós erramos, né? Nós erramos em muitas situações, nós erramos em muitos momentos, seja nas nossas atitudes, seja nas nossas palavras, enfim, em tudo que a gente faz. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido.
para que a gente não se coloque num patamar superior e coloque todo mundo abaixo de nós, como se todos os outros fossem mega horríveis, né? E isso não é uma realidade, né? Isso não é uma verdade para nós, de fato. Então, eu quero até aproveitar para a gente dar uma olhada um pouquinho nos objetivos da nossa lição de hoje. Depois já vou comentar um pouquinho sobre o texto bíblico ali em questão. Os nossos objetivos para hoje, tá? Compreender que as pessoas elas são diferentes umas das outras. Outra coisa também, ensinar que a diversidade, né, enfim, as diferenças é uma dádiva de Deus e também mostrar que se relacionar bem com o diferente é uma coisa que depende de nós, depende de mim e depende de você. Dentro disso, eu já quero abrir um parênteses aqui. Lá em Tiago 1,17, Tiago vai falar sobre isso. Ele vai dizer o seguinte: todo dom perfeito, toda bondade vai vir do Pai das luzes, ou seja, vem de Deus, né? E aí nisso, o que acontece? Cada pessoa tem uma aptidão maior para alguma área ou outra. Por exemplo, pessoas que são voltadas para a área da matemática, enfim, das ciências, costumam ser pessoas mais centradas, né, mais focadas. Em contrapartida, pessoas que são voltadas às ciências humanas têm um olhar mais ampliado, mais generalista, né? Analisam várias coisas, enfim, analisam o ser humano e como o ser humano vai lidar com cada situação. Pessoas voltadas para a área das artes, por exemplo, costumam ter a sua sensibilidade mais à flor da pele, mais presente, né? Isso é uma característica de cada ser humano e de cada pessoa, e isso em cada contexto, né? Então, naturalmente, nós vamos ser diferentes. E é a diferença que constrói o todo. Hoje em dia a gente tem visto muitos debates, inclusive no meio da política, a respeito da educação e muitos questionamentos nesse sentido. Sendo muito sinceros, claro, a minha posição pessoal não é um mantra que vocês devem seguir cegamente, mas que eu acredito que vocês devem sim analisar todas as questões. Se eu for olhar, por exemplo, a questão da educação, eu acredito sim que as ciências são mega importantes, mas da mesma forma como as ciências são importantes, seja nos estudos como a gente tem visto hoje, os estudos na área da saúde, mas não só para a saúde, enfim, para a tecnologia, para o desenvolvimento de outras áreas, para a agricultura, muitas vezes a ciência também ela é parte relevante. Porém, as áreas humanas também são necessárias. Hoje, se a gente for pensar, tem muitas pessoas que estão tendo dificuldades, por quê? Porque tem questões humanas que não estão sendo tratadas ou que não tratavam certas questões humanas. Questões econômicas, por exemplo, são muito mais vinculadas às áreas humanas do que necessariamente a uma área específica da ciência apenas. E até mesmo as artes, que a gente considerava as artes sempre como o primo pobre da educação, né? Eu estou dividindo só esses três segmentos aqui, de modo aleatório, entre aspas, mas até as artes, que eram consideradas como era o primo pobre dos três, mesmo as artes, elas também são extremamente importantes para um outro tipo de saúde, né? Para nossa saúde mental, para nossa saúde intelectual, para nossa alma também viver bem. Tanto que nós nos relacionamos com a arte, seja na música, seja em filme, seja em teatro, seja, sei lá, na forma que for. Por quê? Porque a gente tem dentro do nosso ser essa alma que também necessita desse cuidado. E aí a gente tem, por exemplo, a própria fotografia, que é o que a gente tem visto hoje, né? Esse enquadramento que a gente brinca aqui, ele também faz parte da arte. Quem analisa esse tipo de coisa é a arte, né? Que vai definir quais são as cores melhores, qual é o melhor enquadramento, qual é o melhor local, luzes, as cores das roupas, né? Tudo isso faz parte também de um outro segmento. Então, na realidade, cada uma dessas coisas ela é complementar. Porém, não sei se nos cabe, enquanto seres humanos limitados que somos, definir
quais são as artes mais importantes e quais são as menos importantes. Então, meu início de conversa, na verdade, já caminha de encontro a isso. Antes de a gente seguir falando um pouquinho, eu quero comentar um detalhe ali a respeito do texto de José, que se a gente for pensar em diferenças, né? O texto ali de Gênesis 37, ele vai contar a história de José e vai mostrar justamente que José ele era tido como um filho querido por seu pai, né? Digamos até que preferido por seu pai, e mesmo assim ele conseguiu, né, sobreviver a essa situação toda, e teve toda uma situação ali de conflito com seus irmãos, porém ele sobreviveu e no futuro toda aquela situação também serviu de bagagem para que ele tomasse certas decisões e viesse também a salvar a sua própria família, não só o seu povo, mas a sua própria família. Enfim, toda a história de José está narrada ali no capítulo 37 de Gênesis. Eu, como falei para vocês na aula passada, não vou ler o texto inteiro, até porque acho que é importante que vocês possam ler em casa os textos bíblicos e compreender a palavra de Deus. Só que aí de José eu já vou pular para um outro ponto aqui. Quantas pessoas tem na tua casa, na tua família, né? Com quantas pessoas você convive hoje? Se a gente for ver dentro da nossa família, quando a gente sentar à mesa para conversar, seja lá sobre qual for o assunto, uma coisa eu posso ter certeza: em algum momento alguém vai discordar de algum posicionamento. Isso é natural, o ser humano ele é assim. Por quê? Porque cada pessoa tem o seu entendimento, tem a sua visão. Às vezes a gente está olhando a mesma coisa. Vou pegar aqui o meu copo do leão tradicional. É o mesmo copo, né? Só que, para quem vê aqui de frente, ele mostra o leão, ele mostra a frente. Agora, para quem vê ele de lado, não vê quase nada. Para quem vê ele de costas, vê um copo azul. Então, é o mesmo objeto, porém visto de ângulos diferentes. E só de vermos o mesmo objeto de um ângulo diferente, nós já conseguimos ter um entendimento diferente sobre esse mesmo objeto. E isso se reflete em todas as situações da nossa vida. Por quê? Porque cada um de nós tem um olhar diferente, seja pela questão da idade, seja pela questão das experiências, enfim, da condição social, da criação, da condição social, por exemplo, na criação, se forem irmãos, no passar dos anos, a família ela vai se desenvolvendo, os pais vão aprendendo novas coisas. O primeiro filho costuma ter um tratamento X, mas daí quando tem o segundo filho, ele já tem um tratamento diferente. Por quê? Porque os pais já aprenderam com a experiência do primeiro filho, então o tratamento dos dois, a criação dos dois já é diferente. Então percebe que naturalmente nós vamos sendo modelados, né, e redirecionados a cada momento e a cada situação. Então, pessoal, dentro desse contexto, cada irmão foi criado diante de uma condição social, espiritual, social, diferente do outro. Por quê? Porque deixa claro para vocês, todos nós somos diferentes. É uma certeza que nós temos. Todos nós somos diferentes. Alguns em maior proporção, vamos dizer assim, outros em menor. E aí eu quero já fazer uma pergunta. Você já percebeu como é difícil lidar com quem é diferente? Já percebeu isso? Dependendo da situação, a gente às vezes tem algumas diferenças que a gente chama de diferenças irreconciliáveis. Não fecha de jeito nenhum. Isso acontece, isso realmente faz parte, faz parte. Por quê? Porque cada um de nós tem uma personalidade, tem um caráter, tem uma visão de mundo, tem uma visão de universo, tem um pensamento, tem uma situação, cada um de nós. E isso acontece com muita frequência, inclusive gera muitos conflitos. Se a gente for olhar até mesmo o aspecto espiritual ou religioso, vamos dizer assim, né, nosso convívio enquanto irmãos, tem irmãos que vêm de uma família cristã, né, que já teve uma criação.
teve enfim, outros colegas que vêm de uma família que não é cristã. Tem outros colegas que vêm de uma família mista, em que um pai é cristão, o outro pai não é. Tem famílias em que o filho vem de um lar em que a família se tornou cristã nos últimos anos. Outros que já eram cristãos desde o início da sua vida, né? Então são várias situações. Então só dentro da igreja o nosso convívio ele já vai ter diferenças. E isso acho que vocês percebem bastante, né? Pelo menos no tempo que nós estávamos convivendo pessoalmente, né? Fisicamente falando. Isso é importante que a gente perceba, para que a gente perceba que nós somos diferentes. Então, primeira coisa que a gente tem que tomar consciência é: nós somos diferentes. Ponto. Tá? Então, nossa primeira verdade hoje: eu sou diferente. Simples assim. Mas eu. Não. Mas eu tenho irmão gêmeo. Já perceberam que entre irmãos mesmo. Então, a gente, sempre que se faz alguma comida aqui em casa, tem que procurar um meio termo, algo que agrade aos dois. Que eu consiga tolerar de sal e que ela não ache doce. Né? Então, isso é natural da vida, isso acontece. A gente é diferente. Mas, no momento que a gente percebe que essas diferenças, os gêmeos, eles têm diferença. Às vezes nem é física, às vezes é mental mesmo. Cada um tem uma postura diferente, um posicionamento diferente. Nós somos assim, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso, a lidar com os gostos diferentes. Aqui em casa, por exemplo, a minha irmã mais nova, ela ama sal, ama comida salgada. E a minha comida era quase sem sal. Então é difícil de acertar. É difícil. Elas não devem ser limitadoras. A gente vai percebendo que sim, a gente tem como buscar no próprio Jesus liberdade para viver. Liberdade para viver e para confiar em Deus e saber que essa abundância de possibilidades de pessoas vem dele. Então, se ele criou isso, se ele permitiu isso, tá tudo no controle dele, então tá tudo bem, tá? E não tem problema nenhum a gente ser diferente. Na verdade, o que a gente precisa é aprender a viver justamente essa liberdade, conforme Jesus, conforme a palavra dele. E dessa forma, a gente vai conseguir perceber que a vida da gente, ela vai sim sinalizar, ela vai demonstrar a grandeza do Senhor nas nossas diferenças. Tem um outro exemplo que eu gosto de usar, que é o seguinte: já perceberam que, dependendo da abordagem que é feita, a gente aceita uma instrução, ou uma correção, ou enfim, qualquer uma informação? É importante que a gente compreenda que as diferenças não necessariamente fazem a diferença, né? E como eu falei, isso é algo que o 1 Tessalonicenses traz, que eu acho que é super importante. Além disso, também eu tenho que perceber uma coisa: as diferenças, na verdade, elas são um presente de Deus. Deus nos deu isso como um presente, como uma dádiva. Na natureza, se a gente for pensar, lá em Gênesis, quando o próprio texto de Gênesis relata a criação, ele vai relatando o quê? Que o próprio Deus ele fez todas as árvores frutíferas, árvores que dá semente, árvores que dá fruto, árvore que não sei o que, fez as aves, diversas aves. Ele fez essas diferenças, né? Ele criou já seres diferentes. E isso, quando a gente vai pensando no ser humano, também reflete algo. Gente, a gente não conseguiria construir uma sociedade, uma nação, um povo, sem as diferenças, sem sermos diferentes. Por quê? Porque não adiantaria nada todos nós sermos excelentes organizadores, excelentes administradores, como no meu caso, administrador, né? Não excelente necessariamente, mas ser um excelente administrador,
se eu não tiver alguém que saiba executar as tarefas que eu planejo? Não funciona, né? E para isso servem justamente essas infinitas possibilidades. Então, na verdade, a diferença ela serve justamente para isso, para mostrar que cada ser, na sua complexidade, gera um resultado diferente ou gera um resultado para alguma determinada situação. O ser humano, se a gente for pensar, ele é diferente no pensamento, na forma, enfim, de se, na sua personalidade, nas suas subjetividades. Isso tudo foi criado por Deus. Lá em Gênesis 1 em diante, se você for pegar Gênesis 1, você vai ver que Deus ali mostra N diferenças, né? Inclusive, olhando dentro desse prisma, por exemplo, só abrindo um parênteses aqui com uma outra aula que a gente teve, o próprio, quando a gente vai estudar, por exemplo, sobre bullying, uma das coisas que a gente vê no bullying é que para algumas pessoas certas palavras são mais agressivas e tem um peso maior, e para outras pessoas não tem esse mesmo peso. Mas é por quê? Porque cada pessoa tem um histórico, tem uma vida, tem uma forma de sentir, tem um nível de sensibilidade. Então, para cada pessoa, a reação vai ser diferente da outra. Isso é natural. Isso vai acontecer, tá bom? E aí entra também um outro ponto, gente. Nem tudo que existe necessariamente é bom, tá? A gente não pode esquecer que a gente vive um mundo mal, a gente vive num mundo que ele é influenciado pela maldade, um mundo em que nem todas as coisas andam de acordo com o que Deus desenhou, né? O pecado em si, quando ele entrou na humanidade, ele criou ramificações que não eram as ramificações que Deus criou. Então a gente também tem que tomar cuidado. Isso também lá em Gênesis 3 vai falar um pouco sobre isso, né? E essa mistura, muitas vezes, ela pode levar à destruição. O próprio pecado, na verdade, o que ele é? Ele é uma mistura de ações, de atitudes que não eram as ações e atitudes divinas, as ações e atitudes de Deus, tá? E aí, gente, eu quero fazer uma pergunta aqui, ó. Como é que a gente vai saber se a gente está vivendo de acordo com a vontade de Deus, tá? Em primeiro lugar, acho que a gente tem que pensar sempre em Jesus. Olha para Jesus, foco em Jesus. Gente, Jesus, ele esteve aqui na Terra vivendo como nós. E aí, o que acontece? Se Jesus, ele fez as coisas do seu jeito, por que a gente vai fazer diferente? Porque, gente, olha só, pensa comigo. Raciocina, mentaliza aqui. Jesus, por exemplo, ele não andava só entre as pessoas mais perfeitas, né? A verdade é essa. Jesus andava com todo tipo de pessoa. Com sujo ou mal lavado. Ele andava com todos. Não significa que ele andava com todos para se misturar, para entrar na gandaia, para entrar no clube das coisas mal feitas, né? O clube dos malfeitores, vamos dizer assim. Não, ele foi sim, ele viveu entre as pessoas. Com todas as pessoas ele conviveu normal. Porém ele foi lá para influenciar elas. E aí já perceberam que às vezes nós que somos cristãos, a gente pensa assim, não, eu não vou lá. E não vou me misturar com aquela gente, não vou nem chegar perto. Porque eles são isso. A gente coloca 1000 critérios. Aí eu sempre fico pensando, acho que eu até falei sobre isso numa aula anterior. Tá, gente, mas se eu for olhar pra dentro de mim, tá feia a situação também, viu? Eu também tenho minha pilha de pecado aqui guardada. Tô tratando eles, mas não significa que eu tô melhor do que o outro pecador lá, o pecador. Eu também sou pecador, eu também tenho meus erros. Talvez a única diferença que eu tenha para alguns outros pecadores é que eu tô tentando resolver os meus problemas. Mas não estão resolvidos. Gente, se algum de nós aqui na Terra estivesse
perfeito, plenamente, fosse santinho. Gente, Deus já tinha nos levado para lá pra gente já descansar, né? Já tinha nos dado um tempo. Mas não, a gente tá aqui por quê? Porque a gente ainda tem coisa para resolver, ainda tá na luta. Então, vamos com calma nessa história, né? E aí até fica aquela coisa assim, será que a gente tem atendido as pessoas como Jesus faria? Será que a gente tem tratado as pessoas como Jesus trataria? Jesus, ele olha para as pessoas com um olhar de compaixão e não de julgamento. Por mais que ele tenha condições de julgar e de dizer que aquilo está errado. Mas não, ele calma, ele vai lá e analisa e inclusive ele pensa em como fazer para tentar reverter aquela situação. Tentar transformar aquela pessoa que está no caminho ruim e deixá-la no caminho bom. Gente, tudo isso faz parte do que Jesus tem para nós. E até, olha, todos nós somos diferentes, tá? A realidade é essa, tá? A gente não tem que pensar diferente disso. Só que para que a gente possa lidar com as diferenças, tem uma coisa. A gente não pode simplesmente pensar que a gente vai, enquanto cristãos, lidar com as diferenças a seco. Pelo contrário, a gente precisa do nosso amigo, do Espírito Santo de Deus, estando convivendo aqui, vivendo dentro de nós e direcionando a nossa vida. Para quê? Para que a gente saiba tolerar o próximo, para que a gente saiba lidar com o próximo, para que a gente saiba muitas vezes corrigir o próximo se for necessário. Mas para isso a gente precisa do Espírito Santo de Deus. Ele precisa estar agindo aqui. Até na nossa família, às vezes a gente tem diferenças que são irreconciliáveis e que às vezes essas diferenças elas levam a consequências trágicas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Dentro do próprio povo de Israel, a gente vê essas diferenças, enfim, durante a sequência, né, histórica do povo de Israel. E voltando lá para o tema de José, inclusive, José ele tinha diferenças com seus irmãos. E mesmo no momento que ele podia ter metido a mão nos irmãos dele, ter feito com que os irmãos dele sofressem, pagassem pelos crimes deles, lá Gênesis, né, que a gente leu lá no início, aliás, que a gente não leu, mas eu indiquei que vocês lessem, né, Gênesis 37, a gente vai perceber que José, ele teve misericórdia dos seus irmãos, por quê? Porque ele tolerou as diferenças, ele suportou e soube usar isso de alguma outra maneira. Mesmo, gente, ele foi vendido, ele foi dado como morto, né? Contaram pro pai de José que José estava morto. Olha o tamanho da loucura dos irmãos dele. Mesmo assim, ele, de boas, sereninho, foi lá e disse: não, tá tudo bem, eu vou lidar com isso de uma maneira diferente. A gente, na prática, a gente não deveria nem ter inimigo, mas se a gente tiver, a gente tem que amar os nossos inimigos. É isso que a palavra de Deus fala lá em Mateus 5. Então a gente tem que tomar cuidado. E aí, gente, como filhos de Deus, que é o que nós somos, a gente tem que saber lidar com as diferenças, lidar com as pessoas diferentes, saber amar o próximo e cuidar do próximo. Se o teu próximo faz algo que te desagrada, faz algo que é muito errado, procura uma forma de você ajudar ele a ir para o caminho certo. Por que vocês acham que muitas vezes nós, enquanto igreja, a gente fica sozinho e parece que ninguém gosta de nós e parece que a gente não gosta de ninguém? Porque na prática a gente lida com as pessoas como se a gente não gostasse de ninguém, como se o pecado do outro fosse muito pior do que o nosso e como se a gente tivesse razão e como se ninguém merecesse a Deus. Por quê? Porque a pessoa é pecadora, né? Eu vou até comentar com vocês uma coisa que aconteceu comigo, uma situação alguns anos atrás, que uma menina veio pra mim e disse assim: ah, mas eu acho que a fulana não pode estar lá em cima cantando no coral conosco porque a fulana fez tal coisa. Daí eu respondi o seguinte: olha, se a gente for pensar que para estar lá em cima do altar todas as pessoas têm que ser perfeitas e santas, não vai ter ninguém lá, porque todos nós falhamos em algum momento.
Não estou dizendo que a gente tem que conviver com o pecado como se fosse o nosso pijama, que tem que estar sempre em nós. Pelo contrário, a gente tem que estar sempre buscando perdão em Deus, buscando transformação da nossa vida. Mas estão entendendo? Não estou dizendo que a gente tem que ignorar o pecado e fingir que ele não está ali. Não é isso. A gente tem que tratar o pecado. Porém, nós não somos melhores do que os outros para poder determinar que aquele pecado é tão ruim quanto o nosso ou é menos ruim, enfim. Isso não cabe a nós. Pelo contrário, a gente tem que pegar todos os pecados, colocar eles todos numa caixinha e dizer: bom, agora a partir de hoje eu vou começar a tratar os pecados. E é isso que nós, como cristãos, temos que fazer. E com isso a gente, de novo, chama o Espírito Santo de Deus para que ele nos ajude a tolerar o próximo, a lidar com o próximo, a aprender muitas vezes com o próximo e a poder ensinar também o próximo sobre como ele pode ter uma vida diferente. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, se tiverem dúvidas, mandem aqui nas próprias mensagens ou mandem no privado para nós, não tem problema, a gente vai conversando. Gente, para semana que vem, nossa aula, né? É uma aula. É uma aula. Olha só. O título da lição: Meus pais têm religiões diferentes. E agora? E agora? Então, gente, conversa bem interessante. Texto bíblico lá em Mateus 10:37. Podem ler em casa, que daí a gente só conversa sobre ele na semana que vem. Vamos falando então. Então, gente, acho que era isso. Vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus, te pedindo que o Senhor permaneça conosco, nos guardando e nos ensinando a estar diante de Ti. Ó Deus, nos ajuda para que nós possamos Te compreender e ouvir a Tua voz.